ali, eu consigo visualizar. Digamos aqui, ver resultados. Eu tenho aqui esse simulado, aí o aluno ele faz a prova, faz o simulado, 30 minutos depois, ele já tem a nota, já tem a solução da questão, algumas estão em vídeo para ele também, tem a nota dele, a colocação dele, e aqui as questões mais difíceis. Para essa prova, a mais difícil foi a questão de número 4. Foi a mais complicada, foi a mais difícil. Certo? Em segundo lugar, já foi a questão 2. E aí ele consegue se ver dentro da prova, no grupo daqueles alunos que fizeram a prova. É bem legal. Isso tudo 30 minutos depois da prova, porque ele está com a questão na cabeça dele, ele já raciocinou nessa questão, pensou, lutou. E aí ele vai, não espera 2 semanas, 1 semana e meia para saber o que aconteceu na vida dele lá no que tange ao simulado. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá para a nossa aula. Vai ser 1 horinha aqui de bate-papo. Tá bom? Eu coloquei até às 9, mas a gente consegue avançar muito bem em 1 hora. Tá bom? Vamos lá então dar início à nossa aula. Olha só. Eu vou começar com razão. Razão. Então, razão é a divisão de 2 grandezas. Razão. Se eu tenho uma grandeza A dividido aqui por uma grandeza B. Isso aqui é uma razão, é uma divisão, é um quociente. Eu posso representar dessa maneira ou dessa maneira aqui. Ó. A está para B. Como eu leio, A está para B. Se essas grandezas elas forem da mesma espécie, elas devem estar na mesma unidade. O que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Por exemplo, se aqui está em comprimento, e aqui está, digamos assim, metro, e aqui está em quilômetro, eu transformo ou tudo para quilômetro ou tudo para metro. Se aqui está em hora e aqui está em minuto, ou eu levo tudo para hora ou tudo para minuto. Eu devo levar para a mesma unidade, se elas forem da mesma espécie. Isso aí é razão. Tem algumas razões especiais. Por exemplo, a velocidade média. A velocidade média vai ser aquela variação do espaço, da distância lá percorrida pelo tempo. Ele pode dar perfeitamente aí um percurso onde um carro do bombeiro, um carro da polícia, para ele chegar no local de um sinistro, no lugar de algum problema que eles tivessem que intervir, e ele chegou lá, a distância em linha reta ali era, sei lá, de 100 quilômetros, e ele fez num determinado tempo, e ele pede a velocidade média, por exemplo, para você. Né? Além disso, a gente tem a escala. A escala também é uma razão especial. A escala é importantíssima. A escala vai ser também a divisão, a razão, o quociente, a escala linear. Escala linear. A escala linear é aquela divisão do que está no desenho pelo que está na vida real. Na vida real. Tem a escala linear, tem a escala superficial e a escala volumétrica. A escala linear é o desenho que está naquela linha, naquela reta, pelo que está na vida real. A superficial, a escala superficial vai ser a escala linear ao quadrado. E a escala volumétrica vai ser a escala linear ao cubo. Então, eu tenho 3 tipos de escalas aqui para a gente trabalhar, certo? Bem, vamos voltar na nossa razão. Questão seguinte, ó. Durante o período eleitoral para o governo do estado do Amapá, circularam nas redes sociais diversas fake news
Estima-se que 18 mil compartilhamentos foram de fake news a favor do candidato X, enquanto 6 mil compartilhamentos foram de fake news a favor do candidato Y. Com base nesses dados, pode-se estimar que a razão, a divisão, o quociente entre a diferença do número de compartilhamentos de fake news pró-X e pró-Y e o número de compartilhamentos pró-Y é igual a... Então, olha só. Ele fala aqui, ó, que ele quer a razão, a divisão, o quociente entre quem? Entre a diferença no número de compartilhamentos de fake news pró-X, então é pró-X menos pró-Y. Pró-X e pró-Y. Essa diferença no número de compartilhamentos de fake news pró-X e pró-Y. E o número de compartilhamentos pró-Y. Pró-Y. É isso que ele quer. Foi isso aqui que ele pediu. Certo? Então, olha só. Ele fala que foram diversas fake news. Só que ele dá os números, ó. 18 mil compartilhamentos. Esse 18 mil foram de fake news a favor do candidato X. Foi o pró-X, 18 mil. Menos, que ele fala que ele quer a diferença. Por esse motivo aqui, a gente faz menos. Menos. Aí, enquanto que 6 mil compartilhamentos foram de fake news a favor do candidato Y. 6 mil. Então, menos 6 mil do Y. Isto tudo, ó, dividido por pró-Y. Ele fala, ele podia ser pró-X, ele pediu pró-Y. Veja, a razão, a divisão, o quociente entre a diferença no número de compartilhamentos de fake news pró-X e pró-Y. Está aqui a diferença, ó. E o número de compartilhamentos pró-Y. E pró-Y, 6 mil. 6 mil. Pronto. Ora, 18 mil menos 6 mil dá 12 mil. Dividido pelo pró-Y, que é 6 mil. Ora, 12 mil dividido por 6 mil é 2, né? Simplifica 1, 2, 3 zeros com 1, 2, 3 zeros. 12 dividido por 6, 2. Nosso gabarito, então, letra B. Deu para entender aí? Deu para acompanhar? Tranquilo? Já tinha estudado desse tipo aí? Razão, proporção, beleza. Vamos em frente, então. Top. Essa aqui já envolve proporção. Vamos ali para proporção. Proporção. Proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Eu tenho aqui, ó, A está para B. Isso é uma razão. Aí uma outra. C está para D. Isso tudo aqui é igual. A igualdade de duas razões ou mais, pode ser várias razões iguais, é uma proporção. Esse A e esse C são os antecedentes. Antecedentes.
esse B e esse D são os consequentes. Em toda proporção, a soma dos antecedentes A mais C está para a soma dos consequentes B mais D. Assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Aqui, ó, em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Certo? Então, a propriedade. Essa propriedade, ela vale tanto para a soma quanto para a diferença. Tá bom? E ainda a propriedade fundamental das proporções. Porque eu posso representar a proporção ainda dessa maneira, ó. A está para B, dessa maneira bem aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Dessa maneira, eu visualizo o B e o C bem aqui, facilmente percebo que eles são os meios. Meios. E ainda o A e o D, que são os extremos. Em toda a proporção, o produto dos meios, B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Você já sabe, isso aqui é aquela multiplicação cruzada que a gente sempre faz na proporção aqui, ó. Beleza. Vamos à nossa questão, então. Durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no interior do estado do Amapá, foi identificado que a razão entre o número de criminosos capturados pela Polícia Civil e 2/3 do número de criminosos capturados pela Polícia Militar foi de 1/4. Olha, ele fala que a razão, a divisão, o quociente entre quem? O número de criminosos capturados pela Polícia Civil. O número de criminosos capturados pela Polícia Civil eu vou chamar de C. A razão, a divisão, o quociente entre o número de criminosos capturados pela Polícia Civil, eu chamei de C, e 2/3 do número de criminosos capturados pela Polícia Militar. Então, 2/3 do número de criminosos capturados pela Polícia Militar, que eu vou chamar de M. Então, se eu quero tirar 2/3, por exemplo, uma fração de uma parte lá, de um número, basta que eu multiplique 2/3 vezes M. Olha o que ele fala, ó, a razão, a divisão, o quociente entre o número de criminosos capturados pela Polícia Civil, que eu chamei de C, e 2/3 do número de criminosos capturados pela Polícia Militar. Está aqui o 2/3. Ele fala que isso, ó, foi de 1/4. Então, ele está me dizendo que essa razão aqui é 1/4. 1/4. Aí está. Certo? Então, pronto. Eu só vou multiplicar aqui, fazer a propriedade fundamental das proporções. Ó, 4 vezes C e 1 vezes 2/3 de M. Certo? Na verdade, eu vou só multiplicar esse bem aqui, ó, para o 1 lá. Vai ficar assim, C é igual. 2/3 de M vezes 1 é 2/3 de M. Isso tudo dividido,
dividido por 4. 4. Bem aqui tem um 1 que não precisa aparecer, mas ele está lá. É 4 dividido por 1. Outra coisa importante, observe que essa barra da igualdade, essa barra aqui da igualdade, ela é maior que as outras, para você diferenciar quem é a primeira, quem é a segunda fração. Ficou aqui uma divisão de fração. Divisão de fração, você mantém a primeira fração, no caso, 2/3 de m, e multiplica pelo inverso da segunda, ó, 1/4. Tá 4 por 1, fica 1 por 4. Na multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas eu estou vendo que dá para simplificar bem aqui, ó. Eu vou dividir aqui por 2, que vai dar 1, e eu vou dividir aqui por 2, que vai dar 2. O que sobrou para a gente? 1 vezes m é m. E aqui 2 vezes 3, que é quanto? 6. Bem, aqui tem um que não precisa aparecer, e a gente observa que é 1/6, ó. 1/6 de m. Então, com base nessas informações, pode-se concluir que o número de criminosos capturados pela Polícia Civil corresponde a, olha a letra A, ó, 1/6 do número de capturados pela Polícia Militar. Nosso gabarito aqui, letra A. Foi essa uma questão de proporção. Conseguiu compreender aí? Tranquilo? Facinho, facinho? Beleza, vamos lá. Essa foi um pouco mais... beleza. Ó, vou recapitular lá para você. Bom, olha só. Ele fala o seguinte: que houve uma operação lá nas polícias civil e militar do estado do Amapá, não é? E a razão, ó, que é a divisão de duas grandezas. Entre quem? O número de criminosos capturados pela Polícia Civil. O número de criminosos capturados pela Polícia Civil eu chamei de C. E é uma razão entre esse C e 2/3 do número de criminosos capturados pela Polícia Militar. Então, esse 2/3 desse número de criminosos, eu chamei aqui de, tá aqui, M, 2/3 de M, dos capturados pela Polícia Militar. A gente só obedeceu o comando que ele deu. Então, C, que é o número de criminosos capturados pela Polícia Civil, dividido por 2/3 de M, que é o número de criminosos capturados pela Polícia Militar. Essa divisão aqui, ela é igual a quanto? Ó, ele disse. Foi de quanto isso? Ó? 1/4. Aí, 1/4. Pronto. O que eu fiz foi aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, ó, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu fiz aqui, ó, A vezes D é igual a B vezes C. Só que eu só multipliquei, eu queria o C, né? Segurei o C aqui e só multipliquei o 2/3 de M para lá, ó. 2/3 de M vezes 1 é 2/3 de M, dividido por quem? Ó? 4. Aí pronto. Esse 4, bem aqui tem um que não precisa aparecer, mas ele está aqui. E aí eu tenho então, ó, 2/3 de M por 4 por 1. É uma divisão de fração. Em divisão de fração, se eu tenho aqui, ó, A dividido por B, tudo isso dividido por C por D, ó. Veja que essa barra aqui ela é diferente, ela é maior que as outras, para você enxergar bem quem é a primeira fração e quem é a segunda fração. Numa divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá C sobre D, fica D sobre C. Pronto. E agora você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador.
Aí eu estou multiplicando aqui, ó. Mantive 2/3 de m e 4 por 1 ficou 1/4. Aí eu tenho, ó, 2m vezes 1 e 3 vezes 4. Só que antes de eu multiplicar, eu vi a possibilidade de eu simplificar. Veja que aqui está multiplicando 2 com 1. E aqui está dividido o 2 e o 4. Eu posso dividir. Eu simplifiquei aqui por 2, 4 por 2, que deu 2. E o 2 dividido por 2, que deu 1. Eu devo dividir pelo mesmo número. E aí eu tenho, então, 1 vezes m, aqui é 1 vezes m. E 3 vezes 2 é 6. Descobrimos, então, que a quantidade de criminosos capturados pela Polícia Civil, que eu chamei de C, é igual a 1/6 daqueles capturados pela Polícia Militar, que eu chamei de M. Então, letra A. Ó, com base nessas informações, pode-se concluir que o número de criminosos capturados pela Polícia Civil corresponde a 1/6 do número de capturados pela Polícia Militar. Bom, melhorou um pouquinho. Beleza, maravilha. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Depois eu mando o link para você direitinho da aula, para você dar uma olhadinha, ver de novo, tá? Essa aqui, ó, legal. Essa aqui é uma questão de regra de 3. É uma regra de 3 simples. Vai estar lá na sua prova a regra de 3 também, certo? Para a gente compreender a regra de 3, eu vou ler a questão aqui. A Prefeitura de Macapá está realizando a pintura de um mural turístico na orla da cidade. Sabe-se que, com 3 litros de uma tinta especial, é possível pintar uma área de 9 metros quadrados. Utilizando 6,5 litros dessa mesma tinta, qual será a maior área que poderá ser pintada? Para a gente resolver questões de regra de 3, eu preciso entender sobre grandezas diretamente proporcionais e também inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, são as grandezas. Aí eu tenho as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Quando elas forem diretamente proporcionais, eu vou trabalhar 2 setinhas assim, ó, mesma direção e sentido. Ou desse jeito, ou desse jeito. Quando elas forem inversamente proporcionais, as setinhas serão contrárias, assim. Por exemplo, diretamente proporcional. Vamos imaginar 1 quilograma, a grandeza café. Café. Aí eu tenho aqui 1 quilograma de café. 1 quilograma de café tem um custo, vou colocar aqui R$60. R$60 o quilo do café. R$60 o quilo, digamos. Está até mais, né? Infelizmente, R$60. Pronto. Aí eu vou aumentar essa grandeza para 2 quilos. Ora, se 1 quilo é 60, 2 quilos vai ser quanto? R$120. É? Quando eu aumentei uma grandeza, a outra aumentou. Mas aumentou na mesma razão. Veja que eu dobrei aqui, aqui também dobrou. Se eu diminuir aqui de 1 quilo para meio quilo, ora, se 1 quilo é 60, meio quilo vai ser quanto? R$30. Quando eu aumentei uma grandeza, a outra também aumentou, na mesma razão. Ou quando eu diminui uma grandeza, a outra também diminuiu, na mesma razão. O que eu quero dizer com na mesma razão? Veja o seguinte, imagine se fosse o lado de um quadrado e a sua área. Imagine aqui o lado de um quadrado sendo 2 metros. A área de um quadrado é o lado ao quadrado, é L vezes L. Então, se o lado é 2, é porque a área é 2 ao quadrado. Ou seja, a área são 4 metros quadrados. Se eu aumentar esse lado para 4 metros, eu dobrei aqui, eu aumentei esse lado. Veja que
eu aumentando esse lado aqui para 4, dobrando, se as grandezas fossem diretamente proporcional, aqui de 4 ia ter que dobrar também, tinha que vir para 8. Mas não é o que acontece, ó. 4 ao quadrado é o lado, e 4 ao quadrado é quanto? 16 metros quadrados. Veja que quando o lado é 2, a área é 4. Né? Quando o lado aqui, ó, for 4, eu dobrei aqui, ó, esse lado, a área quadruplicou, foi para 16. O que eu quero lhe dizer é que não basta só aumentar uma e a outra aumentar para ser diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional. Tem que aumentar na mesma razão. Se aqui eu dobrei, aqui tem que dobrar. Se aqui eu diminuir pela metade, aqui vai diminuir pela metade. Aí sim vai ser diretamente proporcional. Não basta só, uma aumentou, a outra também aumentou. E por causa disso elas são diretamente proporcionais. Não. Ele pode colocar lá para você só analisar essa situação. Entendeu? E aí você viu, poxa, aqui dobrou, mas aqui quadruplicou. Então, elas não são diretamente proporcionais. Não são diretamente proporcionais. E agora, grandezas inversamente proporcionais. Vamos imaginar duas grandezas, velocidade e tempo. Você faz uma viagem, um dado percurso, a 100 km por hora. Aí você faz essa viagem em 1 hora. Se você aumentar essa velocidade, digamos, para 200 km por hora. Aí você vai fazer... Quando você viajou a 100 por hora, você fez em 1 hora. A 200 por hora, você vai fazer mais rápido, não é? Você está mais veloz, vai fazer num tempo menor, aproximadamente meia hora. Ao tempo que, se você diminuir essa velocidade para 50 km por hora, você vai fazer esse percurso em aproximadamente 2 horas. O que está acontecendo aqui? Quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Ou quando você diminui uma grandeza, a outra aumenta na mesma razão. Vamos lá. Vamos à nossa questão. Essa regra de 3 que eu vou fazer, como eu lhe disse, ela é simples. No entanto, você consegue resolver as compostas também usando essa mesma técnica. Eu vou lhe dar apenas um caminho, apenas uma técnica, e essa técnica você vai poder empregar em qualquer questão. Seja a regra de 3 simples, seja a regra de 3 composta, você vai conseguir empregar isso aí. Tá bom? Vamos lá, então. Olha só. A Prefeitura de Macapá está realizando a pintura de um mural turístico na orla da cidade. Sabe-se que, com 3 litros de uma tinta especial, então aqui, ó, o volume, eu vou falar aqui a tinta. 3 litros dessa tinta, é possível pintar uma área de 9 metros quadrados, uma superfície, uma área de 9 metros quadrados. Utilizando 6,5 litros, ó, 6,5 litros dessa mesma tinta, qual será a maior área que poderá ser pintada? Ó? X metros quadrados. Esse é o passo 1, é o primeiro passo na regra de 3. É você organizar as grandezas, é você separar o que está acontecendo, o que se trata da questão. Tá bom? Depois, ó, para onde está o X, você põe a seta, bem aqui, ó, a seta. Para onde está o X, você coloca a seta. Ah, professor, então essa grandeza está diminuindo? Vai ser menos do que 9, porque essa seta está para baixo? Não,
Não tem nada a ver isso aí. Você vai analisar se essas grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, as setas ficarão dessa maneira. Caso contrário, se forem inversamente, ficarão assim. Ah, professor, eu já estou vendo que é diretamente, basta eu multiplicar cruzado aqui, não invente moda. Calma, isso que eu vou fazer aqui vai valer para qualquer regra de três do mundo. É uma técnica simples que vai valer para regra de três simples, para composta, qualquer regra de três que você se deparar. Tá bom? Então, veja só. Depois que eu organizei as grandezas e coloquei a seta para onde está o x, agora eu vou verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, 3 litros de tinta, ele consegue pintar 9 metros quadrados de área. 6 litros e meio de tinta. Veja que é mais tinta, é mais material. Então, ele vai alcançar uma área maior. Se com 3 litros de tinta ele pinta 9 metros quadrados, com 6 litros e meio ele vai pintar mais. Não é mesmo? Então, essa grandeza área vai ser superior a 9, é maior do que 9 metros quadrados. Essa grandeza área está aumentando. Essa grandeza tinta também aumentou, de 3 foi para 6,5. Se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais e a sua referência foi uma seta para baixo, essa outra setinha vai acompanhar, vai ser para baixo também. Porque as grandezas são diretamente proporcionais. E agora vem uma coisinha especial para você, olha, x é igual àquele valor que está na mesma grandeza que esse x. Quem é que está na mesma grandeza que esse x? Ó? É o 9. Você vai multiplicar esse 9 por quem está na ponta da seta. Quem é que está na ponta da seta? Ó? É 6,5. Tudo isso aí dividido por quem sobrou, que é 3. Aí x é igual. Bem aqui, eu vou dividir, logo, 9 dividido por 3, que é 3 vezes 6,5. Ah, professor, como é que multiplica isso? Ó, 3 vezes 6,5. A multiplicação, veja, de número decimal. Multiplica normalmente como se não tivesse vírgula. Ó. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 6 é 18, mais 1 é 19. Mas considera uma casa decimal. Ó. Então, deu 19,5. 19,5 metros quadrados. Letra C, o nosso gabarito. Legal? Ó, a gente vai fazer um breve intervalo. Boa, que bom. Bom que você gostou. Um breve intervalo, um intervalinho de 1 minuto. Eu preciso que você levante daí, vai lá no banheiro, na pia, joga uma água no rosto, circula esse sangue aí no seu corpo, come um pedacinho de pão, toma uma água e volta. Isso vai durar 1 minuto. A gente vai fazer mais uma de regra de três e depois essa bem aqui, ó, que envolve associações lógicas, tá bom? Então é 1 minutinho, vamos fazer esse intervalo, vai e volte.
Está aberto o áudio aqui, tá? Todo mundo tem áudio. Sim. Vamos lá, vamos de volta. Vamos lá, vamos recomeçar. Beleza, já de volta. Tá? Top, vamos lá então. Olha só. Durante o Festival do Camarão no município de Afuá, João decidiu comprar 144 porções de camarão empanado para distribuir entre os visitantes. Sabendo que cada bandeja com 12 porções custa R$ 18, qual será o valor total gasto por João? Então, o primeiro passo na regra de 3 é organizar as grandezas. Ele fala nas porções. E fala num custo, num preço. Então, o primeiro passo é organizar as grandezas. A questão fala que 12 porções, cada bandeja com 12 porções, custa R$ 18. Cada bandeja com 12 porções custa R$ 18. Qual será o valor total gasto por João? Então, 12 porções custam R$ 18. Bem, ele decidiu comprar quantas porções? 144 porções. Então, 144 porções, ele vai pagar X reais. Muito bem. Primeiro passo está aí, organizar as grandezas. Depois, para onde está o X, eu ponho logo a seta. Ah, professor, significa que vai diminuir então? Não. Essa seta é para você bater o olho. Se é diretamente proporcional, vai ficar desse jeito. Então, setinhas iguais. Se for inversamente, a setinha vai estar para cá. Aí você bate o olho e sabe se é diretamente ou se é inversamente. Depois que você coloca a seta para onde está o X, você verifica agora se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ó, aqui eu tenho 12 porções custam R$ 18. 144 porções irão custar mais do que R$ 18, não é mesmo? Se 12 porções são R$ 18, 144 porções é mais que isso. Então, as duas grandezas estão aumentando. Se esse valor vai ser maior do que 18, e aqui de 12 veio para 144, as duas aumentam. Se as duas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais e a sua referência foi uma seta para baixo, essa aqui vai estar para baixo também.
E agora, olha só, x é igual àquele valor que está na mesma grandeza que ele, ó, 18, multiplicado por quem está na ponta da seta, 144, dividido por quem sobrou. Quem é que está sobrando nessa história? Ó? 12. X é igual 18 vezes, ó, 144 dividido por 12, ó. É 12. Ah, professor, eu quero dividir essa. Vamos lá, ó. 144 dividido por 12, ó. 14 dividido por 12 é 1. 1 vezes 12 é 12. Para 14 é 2. Baixa o 4. 24 dividido por 12 é 2. 2 vezes 12 é 24. Para 24, nada. De fato, 144 dividido por 12 é 12. E agora a gente vai multiplicar isso aqui, ó. X é igual 12 vezes 18. 2 vezes 8 é 16. Vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Poderia ter pensado direto. 2 vezes 18, 36. E 1 vezes 18 é 18. Ou 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. E agora a gente precisa somar. Ficou aqui, ó, 6, 3 mais 8, 11. Vai 1, não é isso? E 2. R$ 216. É quanto ele vai ter que desembolsar para agradar esses visitantes ali. Beleza? Tranquilo, muito facinho, simples. Tá dando para acompanhar? Legal. Legal. Bora aproveitar aqui e fazer uma de associação. Tá? Olha só. Essa questão eu vou lhe dar uma técnica que você vai conseguir resolver todo tipo de questão que envolva isso. A princípio, você vai pensar, mas demora muito desse jeito. Mas se você praticar, se você treinar, vai ser legal. Vai ser bem rápido para você. Tá bom? É só mesmo uma questão de treino. Olha só. Carlos, Diego e Rafael moram em cidades diferentes do Amapá. Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Têm profissões distintas. Professor, enfermeiro e engenheiro. Não necessariamente nessa ordem. E utilizam meios de transporte diferentes. Carro, moto e bicicleta. Também não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Carlos mora em Macapá e não é engenheiro. O que mora em Laranjal do Jari anda de bicicleta. O engenheiro usa carro. Diego é enfermeiro. Então, ele quer saber aqui, ó. Bora analisar. Veja só. Primeira coisa, você vai escrever aqui, ó, o Carlos, Diego e o Rafael. Aqui você vai colocar a cidade. Cidade, Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Para todos eles, Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Para todos, Macapá, Santana e Laranjal do Jari. E aqui você vai colocar a profissão. Professor, enfermeiro e engenheiro. Professor, enfermeiro e engenheiro. Professor, engenheiro
e enfermeiro. E aqui você vai colocar o meio de transporte: carro, moto, bicicleta. Carro, moto e bicicleta. Carro, moto e bicicleta. Beleza. Aí ele diz: Carlos mora em Macapá. Então, esse Carlos aqui, ele mora em Macapá. Então, se eu já garanti Macapá para Carlos, Macapá não serve para cá, para o Diego, e Macapá não serve para o Rafael. E esse Santana e Laranjal do Jari, eu despacho também do Carlos. E ele não é engenheiro. Carlos não é engenheiro. Então, esse engenheiro aqui não serve para o Carlos. O que mora em Laranjal do Jari anda de bicicleta. O que mora em Laranjal do Jari anda de bicicleta. Mas Carlos não mora em Laranjal do Jari. Então, ele não anda de bicicleta. Porque quem anda de bicicleta mora em Laranjal do Jari. O Carlos mora em Macapá. Então, ele não vai andar de bicicleta, porque quem anda de bicicleta mora em Laranjal do Jari. O engenheiro usa carro. Olha, se o engenheiro usa carro e o Carlos não é engenheiro, é porque ele não usa carro. Logo, o Carlos, ele anda de moto. Ele usa moto. Certo? Ó, o engenheiro usa carro. A questão fala que o Carlos não é engenheiro. Então ele não usa carro. Ele usa moto. Se ele anda de moto, moto não serve para o Diego. E moto não serve para o Rafael. Certo? Beleza. Diego é enfermeiro. Diego é enfermeiro. Então, esse Diego bem aqui, ó, ele é enfermeiro. Se o Diego é enfermeiro, não serve enfermeiro para o Rafael. Opa! Não serve enfermeiro para o Rafael e não serve enfermeiro para o Carlos. Então, Carlos é professor. A gente já sabe que o Carlos mora em Macapá, é professor e anda de moto. Esse Diego, ele é enfermeiro. Então, não serve aqui, né, mais professor para ele e não serve mais o engenheiro para ele. Se o Carlos é professor, o Diego é enfermeiro, ó, o Carlos é o professor, o Diego é enfermeiro, significa que o Rafael é engenheiro. É engenheiro. Certo? Só que ele fala aqui, ó, ele fala que o engenheiro usa carro. Então, o Rafael, que é engenheiro, ele usa carro. Então, carro não serve aqui para o Diego. Significa que o Diego anda de bicicleta. Mas a pessoa que anda de bicicleta mora em Laranjal do Jari. Então, o Diego não mora em Santana, mora em Laranjal do Jari, porque ele anda de bicicleta. Se ele anda de bicicleta, não serve para cá também a bicicleta. Se o Diego mora em Laranjal do Jari não serve mais para Rafael. Significa que Rafael mora em Santana. Então, o Diego mora em Laranjal do Jari, é enfermeiro e anda de bicicleta. O Rafael mora em Santana, é engenheiro e anda de carro. Aí eu tenho aqui, ó, Carlos é engenheiro? Não. Carlos é professor.
aqui está fora. Rafael é engenheiro. Rafael é engenheiro, sim. E anda de bicicleta. Não. O engenheiro, ele anda de carro. Diego mora em Santana. Diego mora em Laranjal do Jari. Então, isso aqui está fora também. É? Diego mora em Laranjal do Jari. Diego mora em Laranjal do Jari. Sim, beleza. E Carlos é professor. E Carlos é professor. Excelente. Nosso gabarito, letra D. Ó, Carlos anda de bicicleta. Não, Carlos anda de moto. Nosso gabarito, letra D. É uma questão de associação lógica muito comum nesses processos seletivos. Aí depois eu vou mandar para vocês essa gravação bonitinho, você vai ter acesso. E aí dá uma revisada nessa técnica, né? Muito legal, né? E aí, você, quando monta essa tabela, que bom que você gostou. Você monta a tabelinha aqui, qual é o lance? Você coloca a profissão, a cidade, o meio de transporte, tudo para todos. Essa que eu escolhi, que a gente criou aqui, ela é longa, ela é grande, né? Mas aí tem umas menorzinhas, que eles colocam só duas aqui, bacaninha para trabalhar, eu já coloquei logo uma grande. E você coloca tudo para todos e só vai eliminando o que não serve, vai encaixando a solução. Bom? Olha só. Durante uma ação de limpeza promovida pela Prefeitura de Santana, 4 servidores igualmente eficientes conseguiram limpar 30 salas da Escola Estadual Irineu Gama Paz, em exatamente 5 horas. Mantendo a mesma eficiência, 8 servidores serão mobilizados para limpar 36 salas da Escola Estadual Mário Quirino. O tempo necessário para concluir essa tarefa será de... Então, aqui é uma questão, de novo, de regra de 3, certo? Que a gente vai agora separar as grandezas. Ele fala aqui, ó, servidores, 4 servidores, igualmente eficientes, conseguiram limpar 30 salas. 30 salas da Escola Estadual Irineu da Gama Paz. Em exatamente 5 horas. Um tempo. Tudo bem. Mantendo a mesma eficiência, 8 servidores serão mobilizados para limpar 36 salas da Escola Estadual Mário Quirino. O tempo necessário para concluir essa tarefa será de X horas. Veja que agora é uma regra de 3 composta. Aqui, você vai dar o mesmo tratamento como se fosse uma regra de 3 simples. Mesmo tratamento como se fosse uma regra de 3 simples. Entendeu? É como se fosse aqui várias regras de 3 simples numa questão só. Lembra? O primeiro passo era organizar as grandezas. 4 servidores limpam 30 salas em 5 horas. 8 servidores limparão 36 salas em quanto tempo? Depois, o segundo passo é você colocar a setinha para onde está o X. Beleza. Agora você vai analisar as grandezas 2 a 2, sempre com aquela que está o X. Essa é uma regra de 3 compostas. É aquela que tem mais de 2 grandezas. Só que você vai trabalhar como se fossem várias regras de 3 simples aqui. Então você vai esquecer, por exemplo, sala. Isso aqui não existe agora, nessa próxima análise. Isso aqui não existe. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Você
você vai dar um tratamento como se fosse uma regra de 3 simples entre servidores e o tempo, certo? Ó, vamos analisar se servidores e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ó, 4 servidores fazem um serviço em 5 horas. Se no lugar de 4 servidores forem 8 servidores, esse serviço vai ser feito em mais ou menos do que 5 horas. Veja que a gente está aumentando a mão de obra. São mais pessoas trabalhando. Se eu aumento essa mão de obra, é porque eu vou fazer o serviço num tempo menor. Ah, professor, mas também aumentou o serviço. Não, esqueça isso. Isso aqui não existe. Você está trabalhando agora como se fosse uma regra de 3 simples entre servidores e tempo. Então, se você aumentar essa mão de obra, esse serviço vai ficar sendo feito num tempo menor. Então, se essa grandeza está diminuindo, vai ser feito o serviço em menos tempo, e aqui aumentou, foram mais servidores, uma diminuiu e a outra aumentou, as grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais e a nossa referência foi uma seta para baixo, é porque essa setinha aqui vai estar para cima. Agora eu esqueço servidores. Isso não existe para mim agora na próxima análise. E eu vou dar um tratamento como se fosse uma regra de 3 simples entre salas e tempo. Para limpar 30 salas, o serviço foi feito em 5 horas. Para limpar 36 salas, é mais serviço, é mais tarefa. Então, eu vou precisar de mais tempo. Ah, mas professor, aumentou também o número de servidores. Não, esquece isso, não existe nessa análise. Você está dando um tratamento como se aqui fosse uma regra de 3 simples. Então, quando você aumentou a quantidade de serviço, aumentou a tarefa, você vai precisar de mais tempo para fazer esse serviço. Se essa grandeza tempo aumenta e a grandeza salas aumentou também, se as duas aumentaram, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, se a sua referência foi uma seta para baixo, essa vai acompanhar, vai ser para baixo também. Pronto. E agora, professor? E agora você usa aqui, ó, x. Opa. X é igual àquele valor que está na mesma grandeza que ele, ó, 5, multiplicado por quem está na ponta da seta, que é o 4 e o 36. Tudo isso aí dividido por quem sobrou, que é o 8 e também o 30. Pronto. X é igual. Você pode simplificar de várias maneiras se quiser. Por exemplo, eu posso simplificar bem aqui esse 4 por 4, que dá 1. E esse 8 eu posso dividir por 4, que dá quanto? Ó? 2. Sempre que você puder fazer isso, faça. Aqui eu posso dividir por 5, ó, que vai dar 1. E dividir o 30 por 5, que vai dar 6. O que foi que sobrou? Sobrou 1 vezes 1 vezes 36 e 2 vezes 6. Opa, é isso mesmo. 2 vezes 6, que é 12. Mas eu vou pôr aqui. O 2 vezes o 6. Ora, ficou 36. 2 vezes 6 é 12. E 36 dividido por 12 é 3. 3 horas. Letra E. Nosso gabarito. Agora me responda de toda a pureza d'alma. Matemática é difícil? Vamos lá. Vamos em frente. Dá para fazer mais umazinha aqui.
Legal. Vamos em frente. Essa a gente vai fazer diferente. Olha só, essa forma de solucionar. Durante o festival do Cupuaçu, em Laranjal do Jari, 10 máquinas de polpa, operando por 10 minutos, produziram 20 litros de polpa a mais. 20 litros de polpa a mais do que 8 máquinas operando por 8 minutos. Quantos litros de polpa são produzidos por 3 máquinas operando por 12 minutos, mantendo a mesma eficiência? Que interessante, não é? Olha só, 10 máquinas, 10 máquinas operando por 10 minutos. Eu vou chamar de X aqui. Esse X vai ser para a gente, deixa eu melhorar aqui, vai ser aquela produção por minuto. Esse X aqui são os litros por minuto. Minuto. Vou fazer diferente, vem aqui. Litros por minuto. Pronto, melhorou. O X. Então, quando ela trabalhou aqui, olha, 10 horas, 10 máquinas de polpa operando por 10 minutos, produziram 20 litros de polpa a mais do que 8 máquinas. 8 máquinas operando por 8 minutos. Vezes aqui X, ó. Quem é X? É o número por minuto. Litros por minuto. Litros por minuto. Bem, quando eu tenho 10 máquinas trabalhando por 10 minutos, então a cada minuto ela produz X. Então, 10 máquinas por 10 minutos, se a cada minuto ela produz X, eu tenho a produção dela toda aqui, ó. E 8 máquinas trabalhando por 8 minutos, eu tenho a produção X. Se aqui X é por minuto, a produção X em cada minuto. Se eu subtrair isso aqui, ó, o que é que nós temos? Se eu faço essa produção dela de 10 máquinas trabalhando por 10 minutos, sendo X a produção a cada minuto, quando eu faço esse produto aqui, eu tenho o total dessa produção menos 8 máquinas trabalhando por 8 minutos, eu tenho a produção aqui por minuto, aí eu tenho a produção dela total aqui, ó. Eu sei que quando ela trabalhou essas 10 máquinas por 10 minutos, ela diz a questão que eles produziram 20 litros de polpa a mais. Então, se eu faço essa subtração, eu sei que isso aqui é exatamente igual a quanto? 20. Porque essa é a produção aqui das 10 máquinas. 10 máquinas trabalhando por 10 minutos. Minutos. Aqui eu tenho 8 máquinas trabalhando por 8 minutos. Minutos. E aqui eu tenho a produção por minuto. Mas eu sei que quando são 10 máquinas trabalhando por 10 minutos, produzindo X litros por minuto, ela produz 20 litros a mais do que 8 máquinas trabalhando por 8 minutos e produzindo X litros por minuto. Se eu subtrair isso, eu tenho exatamente aquela diferença, aquele a mais. São 20 litros a mais. Essa aqui é 20 a mais. Então, eu vou fazer a minha conta. 10 vezes 10 é 100. X menos 8 vezes 8 é 64. Vezes X, que é igual a quanto? 20. Ora, 100x menos 64x
é 36x, que é igual a 20. X vai ser, então, 20 dividido por 36. Eu posso simplificar isso aqui tudinho por 4. Fica assim, ó. X é igual 20 dividido por 4 é 5. E 36 dividido por 4 é 9. Isso aqui de litros por minutos. X aqui é 5 nonos de litros por minuto. É o meu X. Só que ele não quer isso. O que ele quer, quantos litros de polpa são produzidos por 3 máquinas operando por 12 minutos. O que ele está querendo são as 3 máquinas operando por 12 minutos. Esse cálculo aqui eu vou chamar de cálculo A. E aqui o cálculo B. Vamos lá. 3 máquinas operando por 12 minutos. Temos, então, 3 máquinas operando por 12 minutos, vezes a quantidade de litros produzidos por minuto, X. Então, aqui é a quantidade de máquinas que ele quer. São 3 máquinas. Aqui é a quantidade de minutos. Minutos. 12. E aqui é quem? Ó? É litros por minuto. Então, vai ficar 3 vezes 12 vezes o X. X é a produção de litros por minuto, que são 5 nonos. Agora eu vou ter que multiplicar. Bem, aqui tem o 1, aqui também tem o 1. Na multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, veja que dá para simplificar, se a gente quiser. Eu consigo simplificar o 3 com 9. 3 dividido por 9. Vamos experimentar? Ó, divido aqui por 3, que dá 1, e divido aqui por 3, que vai dar 3. Para ver como ficou? Ficou 1 vezes 12 vezes 5, ó, é 12 vezes 5. 12 vezes 5. E aqui sobrou apenas o 3. Não é isso? Eu posso fazer aqui 12 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 5, 20. 20 litros. Nosso gabarito, então, 20 litros. Letra C. Beleza, pessoal? Deu para compreender? Tem um outro raciocínio. Ah, professor, eu queria montar uma regra de 3 e fazer também. Dá. Dá para montar uma regra de 3. Serão 2, né? Você pode fazer a primeira, depois a outra. Tem vários caminhos aí. Eu mostrei uma forma de solucionar. Se você treinar isso aí, vai pegando habilidade. Ó. Essa outra aqui ela é semelhante. Ó. Questão 8. Olha como ela é irmã dessa. Durante uma ação agrícola no município de Taubal, 6 tratores operando por 6 horas conseguiram arar 8 hectares a mais. 8 hectares a mais. Do que 4 tratores operando por 8 horas. Mantendo a mesma eficiência, quantos hectares serão arados por 6 tratores operando por 6 horas? Olha como fica mais fácil. Olha só. 6 tratores operando por 6 horas vezes X, que é a produção ali em hectares por hora. Aqui é hectare por hora. Isso aqui são as horas. E esse aqui são os tratores. Aí menos 4 tratores
operando por 8 horas, produzindo X, arando X hectares. Isso aqui são os hectares por hora. Hectare é uma medida agrária, né? 1 hectare são 10.000 metros quadrados. É para medir uma grande quantidade de terra, né? E aqui eu tenho esse 8, aqui são as horas. E aqui eu tenho os tratores. Tratores. Bem, 6 tratores trabalhando por 6 horas, produzindo X hectares por hora. Conseguiram arar 8 hectares a mais. Então, aqui é quanto? Ó? 8 hectares. Porque a diferença desse aqui, que trabalhou 6 horas com 6 tratores, foram de 8 hectares a mais do que o que trabalhou 4 horas com 8 tratores. Então, 6 vezes 6 é 36 vezes x menos 4 vezes 8, 32 vezes x. E isso é igual a quanto? 8. 36 menos 32, 4. X, que é igual a 8. Então, x é igual a 8 dividido. Então, 2. 36 vezes 2, 72 hectares. Nosso gabarito aqui, então, letra E. Prontinho. Tá bom? Ó, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Eu vou trabalhar uma turma de raciocínio lógico agora, começa na segunda-feira. Está em promoção a mensalidade